E aí, pessoal, beleza? Então, vamos começar aí mais um webinar hoje, né? E boa sorte para todos nós. Então, pessoal, o tema do webinar hoje, né, será 5 dúvidas, né, um top 5 aí, de 5 dúvidas frequentes, né, dos inversores frônios, que nós ali do suporte técnicos puxamos essas dúvidas devido a relatórios dos nossos sistemas e definimos quais foram esses top 5. Beleza? Então, o seu time Frônios hoje ele é formado por mim, né? Nicolas Ivacos, eu estou um tempo aí no suporte técnico da Frônios, né? E o Matheus Miranda. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou acompanhando o Nicolas aqui no webinar e estarei respondendo as perguntas de vocês no chat. Qualquer dúvida, só mandar a pergunta lá que a gente vai responder. Um bom webinar para a gente. Legal, então, pessoal, o Matheus está com a gente aí no suporte já faz um tempo já, desde o meio do ano passado, e como ele disse, ele vai ficar ali no chat, então qualquer dúvidas relacionadas ao webinar, pode encaminhar para ele, ele vai responder, né, e no final desse webinar a gente também vai ter um tempo ali de chat, né, que é mais para caso após a apresentação completa ainda possua alguma dúvida, a gente vai estar ali auxiliando vocês, beleza? Então, vamos começar aí, pessoal, né, com o top 5 de 5 dúvidas mais frequentes que recebemos ali no suporte. Vou começar com a dúvida de número 5, né? Então, falhas ao registrar a garantia, né, pessoal? Então, como todos vocês sabem aí, o registro da garantia é feito no SolarWeb e algumas pessoas acabam tendo problemas, né, ou dúvidas durante esse registro da garantia. Então, agora também explicar aqui um pouco sobre a garantia da Frônios, né, pessoal? Só relembrando, acredito que a maioria de vocês já conhece. Então, a Frônios, ela fornece uma garantia padrão de fábrica, né, de 2 anos, e dispõe a possibilidade de uma extensão dessa garantia para mais 5 anos, né, mediante o registro do produto no SolarWeb. Então, esses 2 primeiros anos que é a garantia de fábrica, né, a garantia padrão, dada pela matriz que nós estendemos aqui, né, ela inclui os serviços, peças, né, o transporte de retorno, que aí no caso seria o frete de retorno, caso esse equipamento seja encaminhado para análise, né, então as peças e os serviços vão ser inclusos, inclusive o frete de retorno do equipamento, né. Já nos 5 anos de extensão, né, então se o cliente fez o registro e a gente estiver dentro desse período de extensão, será incluso apenas as peças. Então, o serviço de transporte de retorno já será por conta do emitente da nota. Pessoal, vale lembrar aí, né, um dado importante, que o usuário, né, ele possui esse prazo de 24 meses para realizar a extensão dessa garantia, né, que é esse prazo dos 2 anos iniciais. Então, isso é um assunto bastante importante que a gente precisa sempre relembrar, né, para lembrar sempre que a garantia ela tem que ser registrada nesses 2 primeiros anos. Pessoal, só que saindo um pouco fora do assunto, lembrando que a gente recomenda sempre utilizar o fone de ouvido aqui para o webinar, né? Verificar se não tem nenhum outro dispositivo conectado no seu computador ou telefone e basicamente é isso, para procurar uma melhor forma de melhorar esse áudio aqui da nossa apresentação, tá bom? Então, procedimento padrão do registro da garantia no SolarWeb, né? Então, a gente sempre pede para entrar no SolarWeb. Assim que você efetua o login, você já tem a opção do registro do produto, né? Aqui na parte de cima, vocês vão poder ver essa opção do registro do produto, né? Que é o registro da garantia. Basicamente, o produto ele pode ser registrado pelo cliente final, pelo instalador, né? Isso não tem importância de quem vai ser a pessoa que vai fazer o registro dessa garantia.
e o processo só é completo, né, quando é gerado certificado, né, pessoal? Então, toda vez que esse registro de garantia ele é completado, é gerado um certificado, né? Aqui na apresentação vocês podem ver um exemplo, né? De um certificado de garantia gerado, né? Então, quando vocês tiverem certificados, aí sim que a gente vai ter essa informação de que foi gerado a garantia desse equipamento. Beleza? Então, pessoal, sobre aqui a garantia, apenas alguns comentários, né? Então, lembrando que a garantia ela pode ser registrada por qualquer pessoa que tem acesso ao Solar Web, então, de qualquer lugar do mundo, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, tem muitos clientes que ligam para nós e falam: ah, mas eu não possuo internet no local, não tem problema. O instalador ele pode fazer o registro dessa garantia no seu escritório, né, da sua empresa, né, não necessita estar no local. E outra dúvida também, não é necessário ter uma instalação no SolarWeb para o registro ser feito. Porém, a gente recomenda, né, criar a instalação e em seguida fazer o registro da garantia. Então, pessoal, aqui entrando no top 4, né, se as dúvidas que chegam para a gente, o inversor não inicia a produção, né, o inversor não starta, perguntas desse tipo, e a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. Então aqui, pessoal, falando um pouco sobre quando o inversor não starta, geralmente ele apresenta o status 307, né? Então, o que é esse status 307? Esse status 307 ele é uma detecção de subtensão de corrente contínua, né? Então, como todos vocês sabem, no datasheet do equipamento tem um valor de tensão inicial, que é aquele valor que o inversor precisa para startar a sua produção, né? Então, esse status basicamente diz que o valor de tensão do inversor está abaixo de aquele valor mínimo que ele precisa para gerar para iniciar essa sua produção de energia, tá? Então, aqui entrando um pouco nas causas, o que causa esses status. Então, assim, mau dimensionamento dos módulos fotovoltaicos, né? Que isso daí vai causar uma baixa tensão. A gente tem muito clássico aqui de perguntas, né? Que esse status acontece bastante com inversores do modelo Eco, né? Eco 25, Eco 27, porque esse inversor em específico, a sua tensão de startup é 650 volts, né? Então, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso e aí tem lá uma tensão aproximadamente de 550, 580 volts e não consegue startar a produção desse equipamento, tá? Então, o caso mais frequente que a gente tem aqui acontece geralmente com eco, porém nós já tivemos outros casos que os clientes pegaram outro modelo do inversor, não se atentou nessa tensão de startup e acabou acontecendo algum tipo de problema quando foi iniciar a produção desse inversor, né? Então aqui falando também um pouco instabilidades climáticas, né, como sombreamento e chuva. Então, geralmente quando está num período de chuva ou um sombreamento muito brusco, o clima não está bom assim na região, né? O céu não está limpo. Esse status também pode ocorrer, né? Devido basicamente os módulos que fornecem essa tensão contínua para o inversor. Então, se o módulo não estiver fazendo essa captura dessa radiação solar em valores altos, não vai chegar ao mínimo de valor que o inversor precisa para iniciar a sua produção, né? Ou seja, iniciar o seu funcionamento. Então, isso acaba sendo também diversas ligações que a gente pega, né? Diversos casos que tratamos aqui, né? Dos quais, basicamente, a gente não tem muito o que fazer, porque o inversor não está com nenhum problema, né? No caso, é uma instabilidade climática da região, daquele momento, do qual está fazendo o inversor ter esse problema de baixa tensão. Bom, pessoal, só mudando um pouquinho do tema, sobre o primeiro tema que o Nicolas relatou anteriormente, top 5, sobre o registro de garantia, tem alguns clientes perguntando se ele fez o registro e ficou fora da instalação, se tem como corrigir isso. Tem sim.
é só vocês enviarem um e-mail para o pv.service.brasil@fronius.com com o número de série do inversor e a gente do suporte dá um auxílio para vocês para corrigir esse certificado de garantia e tudo mais, tá bom, pessoal? Legal aí, pessoal. Então, o Matheus atualizando aí a gente do que está acontecendo lá no chat, né? Então, como ele disse, algumas perguntas vai precisar de uma tratativa nossa lá do suporte técnico, né? Do pessoal do suporte técnico. Então, algumas perguntas vão ser direcionadas para o nosso canal, né? Que é o pv.service.brasil@fronius.com. Então, pessoal, voltando aqui para o tema do status 307, né, do qual impede o inversor de iniciar sua produção, uma outra causa seria as irregularidades nas conexões da String Box CC, né? Então, algum mau aperto de um cabeamento, né, alguma coisa do tipo, e isso também causa um valor de tensão baixo que o inversor lê, e esse valor baixo impede o inversor de iniciar sua produção devido a esse valor de tensão estar inferior ao mínimo, o mínimo necessário para ele startar, né? Então, a String Box CC ela também já causou bastante problemas de baixa tensão, né? Então, a gente já tratou alguns casos aqui dos quais a gente pediu para o cliente ir lá verificar as conexões da String Box e do inversor também, né? E acabamos conseguindo resolver esse problema, tá? Uma outra parte aqui, falhas nos dispositivos de proteção da String Box, né? String Box de corrente contínua aí também a gente tratando. Então, algum dispositivo, algum disjuntor que não está com funcionamento incorreto, que não está permitindo a passagem de tensão, né? DPS, porta-fusíveis, desculpa. Algumas coisas desse tipo, né, algum desses dispositivos de proteção podem influenciar sim na baixa tensão encaminhada ao inversor. Então, uma checagem, né, geral assim da parte da String Box também é muito importante. Então, aqui a gente citou, né, pessoal, 4 das principais causas, né, que fazem o inversor detectar essa subtensão CC, beleza? E agora vamos partir para as soluções. Partir aqui para as soluções, né? O que a gente recomenda de ação, né, assim, digamos, para tentar solucionar esse problema de subtensão. Então, readequar o projeto seguindo o datasheet do inversor, né? Então, basicamente, o datasheet do inversor ele é muito importante, né, na parte do projeto, para você entender o que o inversor precisa, né? Entender os máximos pontos de potência de cada inversor, né? O MPPT de cada inversor. Então, a gente pede, né, geralmente nos casos do eco, como eu citei, que são mais comuns, do qual o inversor precisa de 650 volts de corrente contínua para startar, mas muita gente não sabe disso, acha que é 580, né? E ao iniciar a instalação, o inversor não produz, dá problema de tensão baixa, né? Então, é um caso que o cliente vai lá, né? Tem que readequar o seu projeto. Então, ele vai lá, readequa o projeto dele, inclui mais módulos para ter esse valor de tensão mínima necessário pelo inversor, né? Então, aqui, outra solução, verificar as conexões CC, né, incluindo o borne do inversor, né? Então, as conexões de corrente contínua por completo são muito importantes quando tem esse status, né? Porque esse status é totalmente relacionado à parte de corrente contínua. Então, verificar as conexões CC, verificar o aperto dos terminais, né? Incluindo do borne do inversor, né? O borne do inversor é muito importante. A gente, geralmente, se alguém aqui já tratou conosco no suporte, já vem a gente falar, meça os valores, né, de tensão diretamente no borne do inversor. Então, para quem não sabe, né, o borne do inversor é aquela peça branca que vai no suporte de parede, da qual é feita todas as conexões AC e CC,
do inversor, né? Então, uma verificação geral em todas as conexões é muito importante, né? Inclusive até para a parte assim, de segurança, né? Acho que, como todos sabem, corrente contínua com tensão alta acaba sendo muito perigoso. Então, um aperto excessivo ou um aperto não bem feito pode causar algum problema, do qual não vai garantir uma melhor segurança da instalação, né, pessoal? Interessante, como a gente já disse em diversos outros webinários e treinamentos, sempre utilizar o torquímetro, né? Verificar no manual do equipamento qual que é o torque necessário para esse inversor, para esse terminal ser apertado, né? Então, verificar a atuação dos dispositivos de proteção, então, e na string box, né? Verificar se não tem nenhum disjuntor atuado, se não tem nenhum fusível rompido, né? O DPS também. Então, basicamente, uma ação importante para fazer quando o inversor apresenta esses status, né? O último aqui, em geral, né? Verificar o acionamento da chave CC do inversor. Um problema também muito antigo, né? As pessoas não se atentam a essa seccionadora que vai na parte inferior do inversor, né? A parte de baixo do suporte de parede. Essa seccionadora ela é responsável, basicamente, por seccionar a parte CC do inversor, né? Então, ela que faz esse seccionamento. Então, se ela não estiver ligada, provavelmente vai apresentar esse status 306, né? E interessante ressaltar, tá, pessoal, que essas informações acima, elas também podem estar relacionadas ao status 306, né, 522 e 523, que ambos os status, né, todos os 4 status citados, são relacionados a uma subtensão CC detectada pelo inversor. Então, assim, de forma geral, a gente sempre recomenda, né, você tirar o inversor e medir os valores de tensão contínua diretamente no borne. Então, os valores que você mediu, basicamente com o auxílio do projeto, você vai saber o quanto era para chegar de tensão lá, o quanto que não era. Então, vamos supor um exemplo, você desconecta o inversor, mede 580 volts, certo? Então, você vai lá, conecta o inversor novamente, prende aqueles 2 parafusos que vão na extremidade do inversor, isso daí também acaba sendo bastante usual, tá? Então, a gente tem bastante casos aqui que o inversor detecta baixa tensão CC ou CA devido àqueles 2 parafusos que são muito importantes, pois eles são os parafusos responsáveis por prender o inversor no suporte de parede. Então, apertou esses parafusos, você vai no menu Info, né, indicadores do inversor, e vê o valor de tensão CC que está chegando. Então, isso é basicamente um teste. Você vai ver se o inversor está lendo tudo que ele está recebendo de tensão, né? E aí, caso o inversor esteja fazendo essa leitura correta, aí você tem que checar do inversor para trás, né? Desde cabeamento até os módulos. Só que agora a gente vai tratar sobre outro status, né? O status 475. O status 475 ele também está relacionado à parte de corrente contínua do inversor. E esse status ele significa basicamente o quê? O inversor detectou uma baixa isolação na parte de corrente contínua, né? Então, no circuito de corrente contínua, né? Sistema PV, como muitos chamam aí, né? Então, agora vamos falar um pouco das causas, né, que caracterizam esses status, tá? Então, basicamente, como diz o próprio título do status, né, a descrição, uma baixa isolação do sistema de aterramento, né, conexões de aterramentos expostas às variações climáticas. Então, a gente já teve casos do cliente nos falar que os cabos de terra as conexões de terra estavam expostas à chuva, coisas desse tipo, e todos sabem que isso danifica, né, o isolamento, né, do equipamento. Cabeamento rompido no circuito, isso daí também pode acontecer durante a montagem, né? Alguma pessoa passou ali com alguma coisa, acabou descascando esse cabo, né? E esse cabo está encostando em alguma outra coisa, né? Deixando essa isolação do equipamento mais baixa, né? E como última causa, a gente tem o mau dimensionamento da haste de aterramento, né? A haste de aterramento todas as instalações têm que ter, né? Senão você não vai ter esse aterramento do inversor.
E é interessante aqui apenas ressaltar, né, que o inversor ele precisa de um valor de isolação maior do que 1 mega-ohms. Então, você pode verificar no display do inversor, né, em info indicadores, né, é chamado de PV ISO, né, é o isolamento do sistema fotovoltaico. Você sempre verifica se o valor está superior a 1 mega-ohm. Então, esses dados acontecem quando? Quando o inversor detecta um valor de isolação menor do que 1 mega-ohms. Tá, pessoal? Então, vamos partir aqui para soluções, né, as recomendações, ações que nós passamos para tratar esses casos, né? Então, readequar a haste e conexões do aterramento. Então, verificar basicamente se está tudo certo, tanto na haste, tanto nas conexões. Checar conexão por conexão, né? É uma ação muito importante quando esses status acontecem. Verificar os grampos, né, que interligam os módulos fotovoltaicos. Isso daí também a gente já tratamos um caso aqui que o problema era nenhum dos grampos que interliga esses módulos, né, e acabou dando esse problema. Analisar o circuito de aterramento por completo, né, pessoal? Tivemos há um tempo atrás, né, um dos técnicos, né, o Christian aqui, que ele conseguiu resolver um caso de baixa isolação. A gente sempre adotou essa forma, né? Que é basicamente a gente pede para o cliente desconectar todos as conexões de aterramento, né? Basicamente verificar se o inversor, ao desconectar todas as conexões, ele vai ainda apresentar o status 475 ou não. E se ele parar, né? Se ele não indicar nada, e conectando conexão por conexão, até que verifique em qual momento o status é indicado no display, para assim você saber, pô, o problema está nessa conexão, o problema está nesse cabo. Então aqui, basicamente fechando, né, pessoal, no top 4 sobre o inversor não inicia a produção, na maioria dos casos a gente tem esses problemas de baixa tensão, né, e o problema na baixa isolação, ambos relacionados à parte de corrente contínua, né, a parte do sistema PV. Então, aqui entrando já no top 3, né, de dúvidas mais frequentes que nós recebemos no suporte. Então, temos SolarWeb não acumula dados, né, pessoal? Então, o que significa isso, né, o SolarWeb não acumula dados? Basicamente, né, quando você tem na sua instalação do SolarWeb uma representação como essa, né? Uma representação do qual você consegue ver a potência atual do inversor, porém você não consegue ver o balanço energético, né? Você não consegue ter acesso ao histórico do inversor. Você não consegue ver os gráficos de geração dia a dia para conseguir analisar por completo esse monitoramento, né? Então aqui, pessoal, uma das causas que podem causar isso é a data e hora incorretas ou divergentes. Então, inversor, a gente recomenda você verificar se a data e hora estão configurados corretamente. Então, como vocês podem ver na tela um vídeo, né, explicando facilmente como você configura a data e hora do inversor, né? No menu Setup, você consegue ter esse ajuste de data e hora. Então aqui, pessoal, passando para o Data Manager, tá? Então o Data Manager também você consegue verificar a data e hora dele, né? Também na tela vocês estão vendo o vídeo rodando, você entra no ativo ponto de acesso Wi-Fi, né? Entra nas configurações do Data Manager, né? E aí vai em configurações geral, e aí vocês verificam se a hora e a data estão corretas. De último passo também, né, do SolarWeb, a gente pede para verificar se o fuso horário da instalação está certo, né, pessoal? Então, a gente tem uma instalação aí também, o vídeo tocando, né, muito simples, né, vai em configurações, lá você vê se o fuso horário está certo, né, o TC de Brasília aí, como no exemplo mostrado, né. Então, pessoal, só aqui fechando essa parte do SolarWeb não acumula os dados, né? Que é quando você entra no SolarWeb e não consegue ver um gráfico como esse, né? Que está sendo mostrado na tela agora. E a gente recomenda isso. É interessante ressaltar que o fuso horário, o horário do Data Manager e o horário do inversor tem que estar sincronizados. Então, se você tiver qualquer divergência do horário configurado do Data Manager e do inversor, você vai ter problema.
O Matheus vai dar uma palavra aqui, pessoal. Bom, pessoal, só lembrando que tem algumas perguntas aqui também. Como a gente está falando do balanço energético no SolarWeb, né? Tem alguns clientes relatando que estão com horário avançado, como se tivesse horário de verão, né? Ano passado a gente teve essa alteração e para corrigir esse problema, você precisa alterar o horário do Data Manager. Provavelmente ele está com aquela opção de sincronização automática selecionada e por esse motivo ele está com 1 hora adiantada. Tem clientes que chega a estar 2 horas adiantado, né? Então é só fazer essa correção no Data Manager que volta a exibir os gráficos com horário normal, tá bom? Respondendo a pergunta do pessoal aí. Beleza, então legal. Mais uma vez o Matheus aí atualizando do que está acontecendo no chat. Interessante, teve isso mesmo, né? Bastante instalações devido ao horário de verão acabou atualizando para 1 hora a mais e acaba tendo essa divergência nos gráficos. Então, como o Matheus disse, vai nas configurações do Data Manager, né? No slide anterior a gente mostrou que é muito simples, né? E atualiza essa data e hora. Então, pessoal, aqui partindo já para o top 2, né? Data Manager não conecta, então geralmente isso daí é quando acontece alguma falha durante a configuração do monitoramento, né? Ou o monitoramento interrompido, ele estava funcionando e parou. Então, a gente vamos seguir para auxiliar, né? Como que solucionar esses problemas. Então aqui, pessoal, basicamente uma introdução do Data Manager, né? O Data Manager ele vai ter a chave de Master Slave, vai ter o lugar onde se conecta a antena, né? Vai ter os indicadores luminosos, né? Que são aqueles LEDs, né? Que para nós do suporte é muito importante a gente saber o status desses LEDs. Então, qual que está vermelho, qual que está piscando, qual que está verde, para a gente conseguir auxiliar nas possíveis tratativas. Beleza? Então vamos aqui explicar um pouco sobre o LED hardware, né? Aí, como vocês podem ver, se ele estiver apagado, a gente pede para verificar a chave de Master Slave, né? Ela tem que estar na posição de Master, né? Se você estiver falando do inversor Master, né? Da instalação. Vermelho constante, então pode ser uma falha na atualização de software, né? Uma falha no hardware, mesmo dessa placa, né? Então, piscando vermelho, ele está em processo de atualização, é muito importante lembrar quando ele estiver piscando, né? Não interromper esse processo, deixar ele terminar, certo? E verde, então, o Data Manager está operando corretamente, né? Então, está tudo certo relacionado a essa LED de hardware, né? Então, o LED indicativo de hardware, se estiver verde, o Data Manager está operando novamente. Então, é importante lembrar, né, pessoal, quando você liga o inversor, né, o Data Manager liga em conjunto e todas as lâmpadas vão piscar aleatoriamente, né? Então, a gente pede para guardar um tempo até tudo se estabilizar. Agora, pessoal, a gente vai aqui falar um pouco do LED DETCOM, né? Então, se ele estiver apagado, a gente pede para verificar novamente se a chave Master Slave está na posição Master, né? Então, basicamente, se eu estiver em vermelho constante, isso quer dizer que a conexão SolarNet foi interrompida, né? Então, as tratativas que a gente geralmente recomenda, né, pessoal? Verifica se os terminais in e out do inversor estão fechados, né? Então, é muito interessante isso. Lembrando que o inversor, se não tiver com os terminais in e out fechado, ele vai apresentar um problema nesse LED de DETCOM, né? Vai ficar um vermelho constante. E, basicamente, se você fechar esse circuito, você vai ver que esse problema vai ser resolvido, né? Esse indicador luminoso vai mudar o seu status, né? Vai partir para o verde, que basicamente é a conexão DETCOM operando normalmente, né, pessoal? Isso daí também vale lembrar para as conexões de monitoramento múltiplo, que de toda forma, né, o circuito, né, pessoal, ele tem que ser fechado. Então, o in do primeiro e o out do último inversor sempre devem estar fechados. Apenas um conector RJ45, né, que é esse conector aqui, colocado para fechar esse circuito, né? Então, partindo aqui para o LED da rede WLAN, né, do Wi-Fi. Então, se estiver apagado, mais uma vez verificar se a chave Master Slave está ligado, né?
e também verificar se a microchave está na posição B, né, pessoal, se estiver fazendo a configuração do Wi-Fi. Né? Então, o vermelho constante na conexão Wi-Fi, né? Então, se o data manager não for configurado, isso basicamente vai ser normal. A gente pede para verificar o sinal do Wi-Fi, né, se está alcançável, né, o sinal desse roteador está alcançável para o inversor. E verificar se a senha do Wi-Fi foi colocada corretamente, se o cliente não trocou alguma coisa do tipo, né? Então, piscando vermelho e verde, o ponto está ativo, então é aquele momento que você pode conectar, né, no ponto de acesso Wi-Fi do inversor para fazer alguma configuração. Se tiver verde, o data manager está conectado corretamente a uma rede Wi-Fi. Pessoal, passando aqui para o indicador luminoso, né, do SolarWeb, que é o globo ali, né. Então, se ele estiver em vermelho constante, não existe uma comunicação do data manager com o SolarWeb, né. Então, a gente sempre, nesse passo, é bastante importante ressaltar que, na maioria deles, o problema está na conexão da internet da instalação. Então, tem muita gente que confunde. Não, mas ó, o indicador de Wi-Fi está ok, né? Então, beleza. O indicador de Wi-Fi ele só significa que o inversor se conectou no Wi-Fi, tá tudo certo. Porém, relacionado à internet, você já deve checar o LED do SolarWeb, né? Que é o globo. Então, o sinal pode estar fraco, pode não ter conexão no local, certo? Então, são coisas desse tipo, tá? Também algumas portas, né, precisam ser liberadas ali, vocês podem ver porta TCP ou DP, né? Só uma exemplificação. Mas nesses casos, a gente pede geralmente para o cliente checar o status da internet do local mesmo, entendeu? Então, checa, vê se está tudo certo. A gente sempre recomenda, se está fazendo via Wi-Fi, testa por cabo, né? Troca o método de conexão por cabo e verifica se vai resolver o problema ou não, tá, pessoal? E lembrando que o data manager precisa de um sinal forte, né, com uma taxa de upload alta, né, e também precisa estar o sinal forte, né? Por exemplo, a rede tem que estar bem alcançável. A gente sempre recomenda acima dos 2 traços, né? Lá, quando você está configurando, aparece o status de alcance, como a situação de que a rede está alcançável, né? E a gente recomenda isso. Então aqui, pessoal, partindo para o principal, né, a principal dúvida, né, aqui no top 1, né, inversor se desconectando da rede, né, da rede de corrente alternada, né, a gente vai tratar aqui um pouquinho o que cada um trata sobre o que cada fator pode influenciar nisso, né, do inversor se desconectar da rede CA. Aqui a gente tem, pessoal, como principal status, né, isso daí por base de filtros que fizemos, né, acompanhamentos dos nossos casos criados nos últimos anos, o status que a gente recebe mais ligação é o status 102, né? O status 102 basicamente significa que o inversor detectou uma sobretensão CA, né? Então, vamos partir para as causas, né? Então, aqui a gente tem que a tensão CA lida pelo inversor está maior que o máximo suportado pelo seu range, né, pessoal? Então, o que é o range do inversor, né? O range do inversor, ele é basicamente configurado de acordo com o setup do país, né? Que são as normas brasileiras, né, que pedem aquele tipo, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil que é o mais 10 e menos 15%, né, da corrente nominal. Então, se você tem um inversor de 220, né, vai funcionar até 242, né, e 187, basicamente, aproximado isso, tá? Então, o setup do país incorreto, a gente tem bastante casos, né, em que o cliente acaba ali no momento de selecionar o setup do país, seleciona os 60 Hz ou 50 Hz internacional, né, e basicamente causa esse status, né? Qualquer outro setup de país selecionado incorretamente, pode ser que os valores lidos pelo inversor naquele status não estão adequados para funcionar. Então, o inversor interrompe, né? Dispositivo de proteção, né, e cabeamento mal dimensionado. Isso daí também, em todos os casos, é muito interessante checar, né, pessoal? A gente tem casos, que nem eu falei, tanto na parte CC e CE, que disjuntor tá ruim, disjuntor não tá fazendo a conexão, não tá fazendo a atuação certa, né? O cabeamento mal dimensionado também ele pode causar isso, né? Conexões incorretas ou rede incorreta, né, pessoal? Então, a gente tem alguns casos aqui, né,
que basicamente na hora de comprar um inversor, as pessoas não se atentam e compram o inversor 380 para ligar na rede 220, né? Ou vice-versa, compram o inversor 220 para ligar numa rede 380, e isso daí vai causar algum problema de tensão CA também do inversor. Bom, pessoal, só voltando um pouquinho no tema, que a pergunta chegou agora, né? Tem uma pergunta aqui falando assim, durante o dia meu inversor ele fica offline e depois volta automaticamente. Isso ocorre por conta do sinal fraco, tá? O sinal fraco da internet no local, se não tem uma taxa de upload muito boa e tudo mais, faz com que o inversor fique offline algumas vezes durante o dia, ou, por exemplo, durante o dia fica offline e aí à noite sobe todos os dados. Então, isso é uma questão do sinal da internet, tá? Então, quando o sinal está fraco, pode acontecer essas quedas de conexão durante o dia. Legal aí, então, pessoal, bem lembrado, o Matheus ajudando nós aí no chat, né, desse webinar. E vamos voltar aqui para a parte do status 102, né, que é o status que mais comum recebemos ligações sobre ele, né? Então, vamos partir para a parte das soluções, né? Então, a gente tem a alteração do range máximo de tensão CA, né, pessoal, que é aquele menu prof, né? Então, a gente, basicamente, com a assinatura do cliente, né, pessoal, devido a ser um menu de alteração dos parâmetros de rede, a gente precisa que seja assinado em termo de ciência, basicamente, para dizer que o cliente está ciente de que está acessando um menu do qual ele vai alterar parâmetros de rede que foram pré-configurados de acordo com as normas brasileiras, tá? A alteração do setup do país, então, alguns modelos de inversores, né, como o Primo, como o Simo Brasil, eles possuem a opção do BR240, né, pessoal? Então, a gente sempre recomenda, muda para o BR240, porque o BR240, ele basicamente vai mudar um pouco, né? No BR220, mais 10% vai dar 242, no BR240, como ele já é 240, mais 10% ele vai dar 264 volts. Então, a gente sempre recomenda tentar o BR240, né? Então, contatar a concessionária, né, para verificações e análise, né? Então, a gente sempre passa essa opção, verifica com a concessionária, por que essa tensão está tão alta, pede uma análise para eles da rede, né, do medidor, do transformador, né? A gente tem muitos casos que o cliente falou que a concessionária fez uma manutenção no TRAF, solucionou o problema, tá? Então, verificações gerais na parte da instalação, né? Aqui a gente vai explicar um pouco uma analogia aqui, né, de como um cabeamento mal dimensionado, né, ele pode causar um problema de alta tensão, né, pessoal? O Matheus aqui vai explicar para vocês essa analogia. Certo, pessoal. Tem mais algumas perguntas chegando aqui, né? E o pessoal está perguntando do disjuntor CA desarmando. Isso pode ser por conta dessa questão de dimensionamento, né? Ele pode estar muito próximo do limite de corrente. E como todos sabem, né? O disjuntor CA ele é um dos principais componentes da instalação que sofrem sobreaquecimento. Então, com o tempo, acontece bastante desse disjuntor ficar desgastado, né? Porque toda a potência do inversor sempre está passando por ele durante um longo período. Então, ele acaba sobreaquecendo demais. Então, por conta desse motivo, ele pode gerar uma impedância, pode gerar essa alta tensão no sistema. E também a gente precisa ter um foco, né? Não só na instalação do sistema fotovoltaico, mas também na instalação do cliente, porque o mau dimensionamento de um cabo que já está instalado lá no cliente pode afetar no nosso sistema. Então, a gente precisa ficar atento a essas condições. Beleza, então, né, pessoal, me lembrado aí pelo Matheus, né, às vezes o cliente já tem uma instalação antiga, né, o que você necessitou fazer da instalação fotovoltaica está tudo certo, mas porém algo antigo na instalação está com dimensionamento incorreto, né. Então, pessoal, a gente tem aqui uma analogia, né, basicamente para explicar
com um cabeamento mal dimensionado pode causar esses problemas de sobretensão, né? Do qual aí, como vocês podem ver, o cano, né, seria o cabo. Então, se você tiver uma quantidade de água muito grande passando por um cano muito fino, vai ter esse problema, né, de sobretensão voltando para a parte do cabo, né? Beleza, pessoal? Então, aqui o status 102, praticamente a gente não tem muito o que fazer sobre esse status, é um problema na rede da concessionária, que está muito alta, né? E só lembrando aqui, né, pessoal, tem muita gente que chega aqui, que o inversor, né, ele está fazendo com que essa tensão suba, né? Então, o inversor, pessoal, ele acaba sendo uma máquina, né, um equipamento eletrônico. Então, normal que no seu funcionamento deveria estar injetando energia na rede, ele vai causar uma variação mínima de tensão lá, né? Assim, a gente fala no máximo 10%, né? Estourando 10%. Então, é normal. Porém, o inversor, ele funciona lendo. Então, o inversor, ele lê a tensão CA, o que ele leu, ele pega o que ele tem de corrente contínua e tenta transformar da mesma forma, nos mesmos valores de leitura obtidos pela corrente contínua. E injeta isso na rede. Então, pessoal, aqui a gente vai tratar agora aqui de outro status, né, o status 408, né, que também é relacionado à parte da conexão CA, né, que faz o inversor se desconectar da rede, né. Então, ele é uma detecção de ruído na rede, né, pessoal? Então, esse status 408, ele geralmente acontece quando tem uma instalação com muito motor, muito ar-condicionado, né, equipamentos de alta potência funcionando em conjunto com o inversor, né? Então, o inversor basicamente detecta esses ruídos e desarma, né? Oscilações na rede CA, isso daí também pode causar o status 408, né, pessoal? Inclusive, a gente tem alguns casos que o status 408 ele funciona em conjunto com o 102, né? Então, você tem que resolver os dois de uma vez só, pedindo uma tratativa da concessionária na parte da rede CA, né? Então, uma alta energia reativa ou indutiva na instalação também pode causar esse status 408, né? Então, aqui a gente vai partir agora para soluções, né, pessoal? Soluções aqui para solucionar esse status, né, para tratar esse ruído detectado na rede pelo inversor. Então, basicamente, alteração da sensibilidade do inversor, né, pessoal? Isso é o que resolve na maioria dos casos. Então, o inversor ele permite você aumentar essa sensibilidade dele em relação aos ruídos detectados na instalação, né? Então, isso precisa da assinatura daquele termo. Então, vocês vão contratar nós lá no suporte técnico, a gente manda o termo, assinou, a gente já encaminha as instruções para aumentar essa sensibilidade do inversor, que resolve na maioria dos casos, né? Então, utilização de banco de capacitores, né, pessoal? A gente tem casos em que o cliente deixa o inversor na máxima sensibilidade dele, né? Deixa o inversor o mais sensível possível à rede, e mesmo assim o inversor ainda desarma para 408. Então, nesse caso, né, na maioria deles tem muito indutivo nessa instalação, e para corrigir o indutivo, a gente pede uma instalação de cargas capacitivas, como um banco de capacitores, né? Alteração do fator de potência, né, pessoal? Então, com a alteração do fator de potência, você também consegue equilibrar esses ruídos, né, e fazer com que o inversor não apresente mais o status. Então, mais uma vez, vai precisar do acesso ao menu especial lá dos códigos de parâmetros de rede. Entrando em contato conosco do suporte técnico, nós iremos ajudar. Análise do modo de funcionamento dos equipamentos, né, pessoal? Isso daqui só para tratar um caso, né, que o inversor ele estava partindo em partida direta, né, e isso fazia com que o inversor desarmava, né. Então, aí a gente basicamente recomendou o cliente usar um soft starter. Ele utilizando o soft starter para controlar essa partida do inversor, o problema foi solucionado, né, pessoal? Então, basicamente, finalizando aqui o nosso top 5, né? Então, com o tema mais recebido por nós é o inversor se desconectando na rede, né? Seja pelo status 102, pelo status 408. Então, aqui, pessoal, o nosso contato, né, do time Fronos de Solar Energy. Então, se você tem alguma sugestão, né, para próximos webinars ou dúvidas sobre treinamentos, né, que nós temos aqui um treinamento mensal que nós fornecemos para instaladores,
entre em contato com marketing.br@fronius.com, né? Suporte técnico temos nós, né, do PV Service, pv.service.brasil@fronius.com, né, pelo telefone 3563-3817, né, pessoal? É importante lembrar que nós trabalhamos com fila de atendimento, então esse ramal não é destinado a uma pessoa específica, né? São para os 6, né, técnicos, né, do suporte. A gente tivemos uma ampliação da equipe recentemente. Contato de vendas, né, vendas.solar@fronius.com, né? Então, se você perdeu, pessoal, algum outro webinar, muitos assuntos aqui, inclusive todos os 5 assuntos que nós tratamos aqui já foram tratados especificamente em outros webinars, né? A gente tem um webinar de configuração do monitoramento, webinar sobre o registro de garantia, né? Inversor versus variações da rede, recomendações de instalação. Então, todos eles podem ser acessados no nosso canal no YouTube, né, pessoal? Então, é Fronius Solar, vocês vão entrar lá, vai ter uma playlist escrita Fronius Brasil, lá vocês vão poder ter acesso a todos os nossos webinars, né, e Fronius Talk, né, que é um novo programa aí, que é para tratar assuntos mais específicos de uma forma mais rápida, para ajudar no entendimento de certos fatores. Beleza? Então, pessoal, aqui agradecer vocês, né? A gente agora vai estar no chat, tanto eu quanto o Matheus, né? Respondendo as dúvidas, né? Pertinentes a esse webinar. Lembrando que estamos sempre à disposição no PV Service, né? Para tirar dúvidas de suporte técnico, né? Especificações, equipamentos, né? Então, a gente está sempre à disposição. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, né? Pedir que acompanhem o nosso canal no YouTube, né? Um ponto importante, né, pessoal, que eu esqueci de falar durante o webinar, pedir para vocês baixarem o nosso aplicativo de suporte técnico, né? Então, se você pesquisar Fronius para instaladores lá na App Store ou na Play Store, tem um aplicativo nosso focado para suporte remoto. Então, lá tem todos os status, todos os webinários, indicação de distribuidor, FSP, né, pessoal? Então, para quem não sabe, FSP são parceiros nossos de assistência técnicas autorizadas, né, que esse programa já está rolando, tem muito parceiro nosso já fazendo atendimento em campo, né? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que qualquer coisa estamos aqui no chat à disposição. Bom, pessoal, obrigado pelas perguntas, espero tenha esclarecido a dúvida de todos aí durante essa 1 horinha praticamente que a gente fez de apresentação. A gente vai ficar no chat mais um tempinho aqui, tirando mais algumas dúvidas que restaram. Desejo a todos uma ótima tarde. Até mais. Tchau, tchau.